Muito bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, mais uma vez juntos, para a glória de Deus. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, a palavra que nos renova, a palavra que nos dá esperança, a palavra que nos mostra o caminho o qual nós devemos seguir. Bom dia, minha irmã Rita Ferreira, a irmã Débora, a irmã Maria Rita, a irmã Fernanda também, bom dia, Lutélio, a irmã Quitéria, as crianças, a irmã Tânia, o irmão João, muito bom dia, irmão Domingos, irmã Amália, a irmã Ana Clécia também, muito bom dia, o Evandro, as crianças, que Deus abençoe os irmãos que já estão aí conosco, aqueles que estão chegando, que Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar, continuar nos abençoando, para que possamos aprender mais da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos na 5ª lição da revista A Vida de Paulo, uma revista que tem falado da vida de Paulo, daquilo que Paulo ensinou, daquilo que Paulo pregou, daquilo que Paulo viveu, e isso é um aprendizado enorme para nós, porque Paulo, todos nós sabemos, foi um homem grandemente usado por Deus para abençoar não somente a geração dele lá, mas nós, a geração futura, somos grandemente abençoados pelas cartas de Paulo e pelo exemplo de vida de Paulo. Hoje a lição 5 fala sobre Jesus, a mão amiga de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente vê o título assim, a gente acha meio estranho, mas nós vamos ver que é uma bela lição. Os irmãos que têm aí a revista no seu celular, que nós passamos lá no grupo, poderão acompanhar conosco. Mas nós estaremos fazendo a exposição aqui da revista, lendo alguns trechos que o autor colocou e fazendo alguns comentários. Os irmãos que já leram observaram que é uma ótima lição, uma lição que fala da nossa reconciliação com o nosso Deus. Mas vamos orar primeiramente, pedir a Deus que nos direcione, nos capacite para um perfeito entendimento desta preciosa lição que estaremos fazendo agora nesta parte da manhã. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos juntos com os irmãos em um mesmo Espírito, Deus, para aprendermos da palavra do Senhor, Pai. Obrigado pelo dia que o Senhor está nos concedendo, esse domingo, dia do Senhor. Já tivemos, Pai, uma bela palavra vinda do Senhor através do pastor Celso, onde ele lá nos expôs a importância de sabermos esperar o tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor sempre será o melhor para nós. E agora, Deus, nós estamos nos preparando para esta EBD, a Escola Bíblica Dominical, que para nós é a melhor e a maior escola do mundo, onde nós aprendemos as coisas do Teu reino, Deus. E hoje nós estaremos falando um pouquinho, Pai, sobre a revista com o tema sobre a reconciliação nossa, o homem ao Senhor, através de Jesus Cristo. Deus, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente para o entendimento, para a prática no nosso viver, e que Deus, o Senhor abençoe também para que os nossos equipamentos funcionem perfeitamente, a internet dos irmãos, dos amigos que estarão aqui conosco,
e que tudo seja, Deus, para a honra, glórias e louvores ao nome do Senhor, Pai. Usa-me, Pai, somente como um canal de comunicação, pois o Senhor sabe, Deus, que todos somos limitados, somos falhos e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito. É a oração que nós fazemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, pastor Idaí, bom dia, irmã Ruth, também está aí conosco, irmã Ruth Monção. Meus irmãos, o texto básico que o autor coloca para nós está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Se os irmãos puderem abrir aí as suas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Que diz assim o apóstolo Paulo aos Coríntios: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esse finalzinho maravilhoso, meus irmãos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que reconcilieis com Deus. Então essa é o que nós iremos relembrar ou aprendermos da importância da nossa reconciliação com o nosso Pai, que é somente através de Jesus Cristo. O autor começa a lição, meus irmãos, falando o seguinte: uma questão muito discutida quando se analisa o pensamento de Paulo é qual é o centro ou o ponto básico do conteúdo da sua mensagem. Durante muito tempo, por causa da reforma protestante, da qual somos herdeiros, afirmou-se que o ponto central do pensamento de Paulo fosse a justificação pela fé. Mas, sem depreciar essa doutrina, nos últimos tempos, os teólogos têm apontado outra doutrina, exposta pelo Apolo, e a veem como seu pensamento central, a doutrina da reconciliação. Isto, importante, viu, meus irmãos? Isto não diminui a doutrina da justificação pela fé, como veremos no próximo estudo. Pelo contrário, amplia. Então o autor está falando aqui que Paulo está dando ênfase na doutrina da reconciliação com o Pai, mas jamais que essa doutrina venha diminuir ou eliminar a doutrina da justificação pela fé. Muito pelo contrário, ela amplia ainda mais o entendimento nosso da doutrina da fé. O autor continua dizendo: o texto clássico que é seu suporte é 2 Coríntios 5,19, que nós acabamos de ler. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra de reconciliação. O conteúdo do Evangelho é bem claro. Ele é uma chamada de Deus para os homens se reconciliarem com Ele. Esta é a boa nova. Deus deseja ter bom relacionamento com os homens. O substantivo grego para reconciliação é katalage, cujo sentido é cessação de inimizade. A ideia é que duas partes que antes eram hostis agora são amigas. E é disto que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Jesus Cristo. Então essa é a introdução do autor, que ele coloca aqui na revista para nós, e nós vamos fazer alguns comentários aqui em relação a esta introdução do autor. Primeira coisa, meus irmãos, que nós sabemos, e isso fica bem claro,
todos nós, ao nascemos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Nós herdamos a natureza pecaminosa de nossos ancestrais, e quando o pecado entrou no mundo lá atrás, lá no Éden, houve-se a separação. Daqui a pouquinho nós vamos até ler esse texto novamente para nós relembrarmos dele. Então, através do pecado de Adão e Eva, nós nascemos separados de Deus. Eu achei interessante ele colocar aqui quando a palavra reconciliação, buscando lá no original do grego, que significa katalage, cujo sentido é cessação da inimizade. Ou seja, antes de nós termos Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós éramos inimigos de Deus. Por que inimigos de Deus, né, meus irmãos? Porque Deus não aceita pecadores. Enquanto nós vivemos em nossos pecados, enquanto nós estamos dando ênfase aos pecados, aos desejos da nossa carne, nós estamos longe da presença de Deus. Isso Ele determinou, por Ele ser santo, ser um Deus santo, maravilhoso, correto, Ele não permite pecadores. Por isso que nós, quando entrarmos lá na eternidade, nós iremos entrar sem os pecados, porque nós já entregamos os nossos pecados a Jesus. E aí sim nós teremos a reconciliação, que, voltando, no grego significa cessação da inimizade. Olha que maravilha! Antes, inimigos de Deus, através de Cristo, voltamos a ser amigos de Deus. É o que o autor falou aqui no finalzinho da introdução dele. É disto que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Jesus. Todos nós, meus irmãos, sabemos bem, talvez alguns amigos que estejam nos ouvindo aí ainda não sabem, mas todos somos criaturas de Deus. Só passamos a ser filhos de Deus através de Jesus Cristo. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem que todos os caminhos levam a Deus, todos somos filhos de Deus, só há um Deus. Mas muitos irmãos não entendem que para nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus, é o que o autor colocou para nós aqui, somente através de Jesus. Então não adianta, se nós não estivermos em Jesus, se nós não estivermos vivendo uma vida pautada pela palavra de Jesus, entregar-lhes os nossos pecados, nós estaremos sendo criatura de Deus. Lembra lá em Atos, quando Jesus estava indo e deixou uma ordem para os seus discípulos, que ele fala: ide e proclamai a todas as criaturas. Interessante esse versículo, né? Está lá em Atos 1:8, se eu não me engano, fala isso. Ele fala para evangelizar todas as criaturas. Ele não fala, vão e evangelizam todos os meus filhos. Ele fala, vão e preguem a todas as criaturas. Ou seja, nós antes de Jesus éramos criaturas de Deus. Todos somos criados por Deus. Mas em virtude do pecado, em virtude da separação, continuaremos sendo criaturas. Mas através de Jesus voltamos à nossa amizade com Deus. Então essa é a pequena introdução. E no ponto 1, meus irmãos, o autor fala assim, ponto 1 da lição: a inimizade entre Deus e o homem. Então aqui ele entra mais profundamente na inimizade, que é lá no grego, como nós lemos, katalage, que significa a reconciliação, a cessação da inimizade. A inimizade entre Deus e o homem. Diz lá o autor da revista: isso quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus e que a inimizade entre os dois permanece. Algumas pessoas objetarão a isso dizendo:
Como Deus pode ser inimigo de alguém se Ele é amor? Evitemos raciocínios simplórios e argumentos baseados em sentimentalismos humanos, diz o autor. A questão para nós deve ser sempre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Ela é a autoridade e não os nossos sentimentos e as nossas impressões. Então aqui o autor está falando para nós, meus irmãos, que muitas pessoas falam isso mesmo. Ah, não, Deus é um só, todos somos filhos de Deus. Como que você fala que eu não sou filho de Deus? Sou filho de Deus, sim. Mas isso quando nós olhamos para os nossos sentimentos humanos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós iremos observar que realmente há essa separação. Eu lembro, como eu falei para os irmãos, eu lembro lá do texto que nós conhecemos bem, Gênesis 3, versículos 22 a 24. Eu vou ler para os irmãos. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então está aqui um momento em que Deus tira o homem da sua presença. Tira o homem, lança o homem fora do jardim do Éden, ainda botam querubins, a espada, para que eles não entrem e tomem da árvore da vida. E assim, meus irmãos, todos nós que viemos após Adão e Eva, somos pecadores, nascemos pecadores, vivemos no pecado, assim diz a palavra do Senhor. Então, para nós termos a reconciliação, para voltarmos à amizade com Deus, precisamos de Jesus Cristo. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então aqui Paulo está dizendo também, meus irmãos, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Enquanto nós vivemos nos nossos pecados, enquanto a humanidade vive nos seus pecados, nas suas ganâncias, nas suas vaidades, nas suas soberbas, estarão vivendo longe da presença de Deus. E é responsabilidade nossa, meus irmãos, Igreja do Senhor, no tempo atual, de proclamar isso para as pessoas, porque muitas desconhecem essa verdade. Muitas falam que todos são filhos de Deus, todos os caminhos levam a Deus. Não é por maldade, é porque desconhecem mesmo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, assim diz a palavra do Senhor. Assim como eu, creio os irmãos também, em determinado momento da sua vida, alguém chegou para você e falou essa verdade, e o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, e você passou a entender, eu passei a entender essa verdade. Que para eu me reconciliar com Deus, eu precisava deixar as coisas da carne. Eu precisava largar os pecados fora. Porque senão eu iria continuar inimigo de Deus. Tiago também fala sobre isso, meus irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vou repetir, meus irmãos. Depois você pode ler na sua Bíblia, Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui Tiago foi bem forte na palavra dele, meus irmãos.
Primeiro ele faz uma pergunta: você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se você continuar fazendo as coisas que o mundo te oferece, se você continuar fazendo coisa que desagrada a Deus, se você continuar vivendo aquela vida que você vivia antes de conhecer a Cristo, você vai continuar sendo inimigo de Deus. Você vai continuar separado da presença de Deus. E aí todos nós sabemos, meus irmãos, a partir do momento que nós continuemos separados de Deus, se nós partirmos deste mundo separados de Deus, inimigos de Deus, nós não herdaremos a vida eterna, porque lá na eternidade não entra pecado. Nós precisamos deixar as coisas do mundo. E Tiago ainda continua, né? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui, meus irmãos. Será que alguma parte da nossa vida Perdão, irmãos. Será que alguma parte da nossa vida ainda estamos no mundo? Talvez nós estemos aí 99% dentro daquilo que Deus quer para nós, mas ainda tem 1% que ainda vivemos lá no mundo, praticamos algumas coisas no mundo, sabemos que desagrada a Deus, mas continuamos praticando. Será que estamos agradando a Deus desta forma? Eu creio que não, meus irmãos, porque Deus, Ele quer de nós 100%. A partir do momento que nós estamos com 1% fora de Deus, nós estamos totalmente fora da presença de Deus. É entrega total, meus irmãos. É viver uma nova vida. É viver realmente reconciliado com Deus. Deixar as coisas do passado. Por isso que Paulo fala também em Coríntios: pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. É nova. Não tem como, meus irmãos, nós estarmos em Cristo e continuarmos vivendo da mesma forma que nós vivíamos antes. Nós continuaremos longe da presença de Deus. E isso é muito sério, meus irmãos. O autor fala para nós aqui que nós precisamos desejar voltarmos a ser amigos de Deus, e isso é muito sério, porque nós não sabemos o que irá acontecer conosco daqui a 2 segundos. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se nós ainda não acertamos algumas coisas com Deus, nós precisamos acertar. Se nós ainda estamos praticando alguma coisa que desagrada o coração de Deus, nós precisamos acertar com Ele. Porque pode ser que justamente naquele momento que nós estamos praticando algo errado, Jesus volte, ou nós vamos embora deste mundo e não acertamos com Deus. Por isso, uma oração de confissão de pecado tem que ser constante, meus irmãos. Porque nós sabemos, repetimos, nós todos somos pecadores. Por isso, nós precisamos melhorar dia após dia. Um degrau de cada vez. Vamos subindo pela graça do Senhor. O autor também fala uma coisa interessante que eu marquei aqui, meus irmãos, que diz o seguinte: isto sucede não porque Deus seja caprichoso ou rabugento, mas porque, diferentemente de nós, sendo absolutamente santo, Ele está em veemente oposição a toda forma de mal. Uma boa palavra do autor da revista, meus irmãos. Aqui não está dizendo, porque Deus é rabugento, Ele é caprichoso, Ele é isso, Ele é aquilo, por que ele não aceita? Não, é porque Ele é fiel. Primeiramente é porque Ele é fiel a Ele mesmo. E Ele determinou que aqueles que para chegar a Ele novamente, somente sem pecado. E por Ele ser absolutamente santo, Ele é veemente a oposição a toda forma de mal. Então tudo aquilo que é pecado é mal aos olhos de Deus.
E aí vamos continuar, repito, longe da presença do Senhor. Este é o ministério, é a doutrina da reconciliação, meus irmãos. Precisamos entender isso todos os dias e viver isso na nossa vida. Observar as nossas práticas, observar os nossos ensinamentos, observar até mesmo os nossos pensamentos, que nós sabemos que Deus conhece os nossos pensamentos. Será que não estamos pecando apenas no pensamento e acabamos não acertando com Deus? Precisamos rever talvez alguma situação, meus irmãos. Uma outra coisa que o autor fala aqui para nós também, que é bem interessante: esta inimizade não é de sentimentos. Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Tem bases teológicas e não sentimentais. Ela existe apesar das boas intenções. É aquilo que a gente fala, né, meus irmãos? Tem muitas pessoas que comentam: nossa, aquela outra pessoa lá, ela é tão boa, faz tantas coisas boas que ela já tem um lugar garantido no céu. Aquela outra lá ajuda tanta gente, aquela outra faz isso, aquela outra faz aquilo. Mas isso não nos garante voltar à amizade com Deus, meus irmãos. Isso é bom, é necessário nós ajudarmos o próximo? Sim, a Bíblia ensina isso para nós. A fé sem obra é morta. Mas não que isso vá levá-los à amizade com Deus, à reconciliação com Deus. Como o autor diz aqui, né? Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Ou seja, eu gosto de Deus, eu pratico os mandamentos, eu não mato, eu não roubo, eu ajudo as pessoas, eu isso, mais aquilo. Mas e tantas outras coisas que eu pratico errado. Lembra lá do exemplo do jovem rico que Jesus falou para ele? Uma coisa ainda te falta. Ele falou lá que praticava os mandamentos desde pequenininho. Mas Jesus, sabendo que ele era firme lá no seu dinheiro, nas suas vaidades, falou para ele: tudo bem, você cumpre tudo isso, mas te falta uma coisa. E ele preferiu ficar com aquela coisa que desagradava a Deus, que ele sabia que o Deus maior dele era o dinheiro, e acabou ficando longe de Deus. Então aqui o autor está ensinando para nós e relembrando para nós que não adianta nós sermos pessoas boas, cumprirmos os mandamentos. Isso é obrigação nossa, meus irmãos. Tratar bem as pessoas, ajudar ao próximo na medida do possível, tratar os nossos familiares bem. Isso é obrigação, Deus quer isso de nós. Mas a nossa reconciliação com Deus tem que ser através de Jesus Cristo. É entrega total. É a nossa devoção total a Jesus Cristo. O segundo ponto, então o primeiro ponto, só para relembrar os irmãos, foi a inimizade entre Deus e o homem, que começou lá no Jardim do Éden e só será restabelecida através de Jesus. Não adianta sermos bons, não adianta sermos pessoas boas, praticarmos os mandamentos, mas não entregarmos nossa vida a Jesus, não deixarmos os nossos pecados a Jesus. Precisamos desta reconciliação com o Pai. E aí que ele fala no segundo ponto: como desfazer essa inimizade? Todos nós sabemos. Talvez algum irmão, algum amigo que esteja aí nos vendo ainda não teve esse conhecimento e vai passar a ter a partir deste momento. Mas para desfazer a amizade entre nós, entre o homem e Deus, é o que nós vamos ver agora. Diz assim o autor da revista: como é possível desfazer a inimizade? Interrogação. Por sucessivas reencarnações que supostamente nos tornariam melhores? Está perguntando o autor. Pela prática das boas obras? Por cerimônias religiosas
que acalmariam a Deus. Então aqui, meus irmãos, o autor já começa falando, como desfazer a amizade com Deus? Será que é nós nos reencarnando sucessivamente até nós nos tornarmos pessoas boas? Ou é pela prática das boas obras? Quanto mais obras nós fizermos, quanto mais nós ajudarmos as pessoas, ou por cerimônias religiosas? Ou seja, meus irmãos, aquilo que a gente sempre fala, e é importante a gente lembrar neste momento, é uma vida religiosa, é viver uma religiosidade. Não podemos viver uma religiosidade, irmãos. Nós precisamos viver uma vida sempre orientada pela palavra de Deus. O que é viver uma vida religiosa, né? Só para lembrar alguns pontos rapidinhos. Eu vou à igreja somente domingo à noite, já cumpri a minha obrigação, já paguei pelos meus pecados lá na igreja, estou ali, posso fazer o que eu quiser a semana toda. Eu vou lá na igreja e devolvo o meu dízimo e faço alguma coisinha, já cumpri a minha obrigação. Eu vivo uma religiosidade porque na minha casa não entra isso, não entra aquilo. Não, meus irmãos, viver uma vida prática na palavra do Senhor é buscar o ensinamento da palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz e todo dia ela nos renova. É viver uma vida de total devoção a Deus, é fazer o trabalho para Deus de forma alegre, feliz, e não por obrigação, não por agradar alguém. Eu vou fazer porque o pastor falou, mas não queria fazer isso não. Isso é viver uma religiosidade, irmãos. Nós não podemos viver assim, nós devemos viver uma vida que agrade a Deus em todos os momentos, em todos os sentidos, e fazer com amor, com carinho, com dedicação. Todos os nossos trabalhos, meus irmãos, seja no trabalho secular, seja no trabalho de casa, deve ser feito com o melhor possível. Mas o trabalho para Deus tem que ser ainda muito melhor. Temos que dar sempre o melhor nosso para Deus. Lembra lá de Abel e Caim? Por que aconteceu aquilo lá? Não foi porque um deu isso, o outro deu aquilo, não. Porque um deu o melhor que ele tinha, o outro deu aquilo que talvez estava sobrando. Nós precisamos viver uma vida cristã e não uma vida religiosa, não uma religiosidade. Mas então o autor fez essas perguntas aqui, meus irmãos, como desfazer a amizade? Não é por essas coisas, nós sabemos disso, não é por reencarnação, não é por boas práticas, por boas obras, não é por cerimônias religiosas. A resposta está no texto base da lição que nós lemos, que diz lá, né? Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus, meus irmãos, Ele tomou a iniciativa de cessar a inimizade. Ele nos propõe a paz em Jesus. Ele nos estende a mão na pessoa do seu Filho. É obra da sua graça. É ato da sua bondade. Ele tornou isso possível e a cruz é o aceno do amor dele para nós. Então aqui nós aprendemos, meus irmãos, que essa reconciliação, que é a pergunta do tópico 2, como desfazer a inimizade, o próprio Deus tomou essa iniciativa. Ele nos reconciliou com Ele mesmo através de Jesus Cristo. Foi Ele que enviou o seu Filho a este mundo para pagar pelos nossos pecados. Por isso que fala, a cruz é o aceno do amor de Deus. A maior prova, meus irmãos, do amor de Deus está lá na cruz do Calvário. Tudo aquilo que Jesus fez por nós. E Ele fez aquilo por amor a mim, a vocês e a toda a humanidade.
O Novo Testamento não diz que Cristo nos reconciliou com o Pai à revelia deste. Olha que interessante essa fala, meus irmãos. Eu achei bem interessante e gostaria de pedir que os irmãos prestassem bem atenção neste ponto, que ele diz assim, ó: o Novo Testamento não diz que Cristo nos reconciliou com o Pai à revelia deste. O versículo 18 e 19 que nós acabamos de ler são claros. O Pai nos reconciliou consigo em Cristo. A iniciativa foi dele. O pai não é um colérico com tendências homicidas a quem um filho adocicado vem acalmar para conseguir nosso perdão. Vamos prestar bastante atenção nesse ponto, meus irmãos. O Pai nos reconciliou consigo em Cristo. A iniciativa foi dele. Ele enviou, lembra lá no texto base? E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo. Então ele enviou, ele teve a iniciativa. E o autor fala uma coisa aqui bem interessante: o Pai não é um colérico com tendências homicidas, a quem um filho adocicado vem acalmar para conseguir o perdão. O que o autor está querendo dizer aqui para nós? Que o Deus é um Deus homicida, um Deus mau, um Deus ruim, que se não fosse Jesus vir a esse mundo, como ele disse aqui, um filho adocicado para nos resgatar, todos nós estávamos perdidos. Então aqui o autor está explicando para nós, meus irmãos, que isso foi uma coisa do Pai que enviou o seu Filho, e não assim que Deus é tão mau, tão ruim, que por ele todo mundo ficaria no pecado, todo mundo iria para o inferno e estava resolvida a questão. Mas Jesus veio para resolver isso. Não, não é isso. O Pai nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Porque pode ser, meus irmãos, que algumas doutrinas ensinam isso, que se não fosse Jesus Cristo vir a este mundo, Deus não teria pena de nós, não teria amor a nós, nada disso. E não é verdade. Deus amou tanto a nós que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus é quem tomou a iniciativa. Isso desde lá do início de tudo, porque Deus conhece todas as coisas. Uma coisa muito importante também de nós lembrarmos é que isso não foi um plano B de Deus. Se o pecado entrar no mundo, eu vou enviar o meu filho. Não, ele sabe todas as coisas. Então já estava pré-determinado desde o início de tudo. Tanto é que nós lemos lá em Gênesis que ele pisaria na cabeça da serpente, já levando para a morte de cruz de Jesus. Então esse é o nosso Deus, meus irmãos. O amor de Deus é que nos salvou de toda essa separação que estávamos com ele. Mas isso foi a iniciativa dele juntamente com o seu Filho Jesus. Não foi um querendo ser maior do que o outro, até porque nós sabemos que são três pessoas, um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Criador, Deus Redentor e Deus Consolador. Isso é maravilhoso para nós, irmãos. Saber que Deus nos ama de tal ponto que teve a iniciativa de se tornar homem na figura do seu Filho e vir a este mundo para nos reconciliar com Ele mesmo. É isso que o autor está explicando para nós, e não a figura de um filho bondoso e o pai mau, que o filho que teve que vir, não. Ambos trabalharam juntos, meus irmãos. Tanto é que Jesus lá na cruz, quando estava indo, expirando, momentos finais da sua vida, ele fala lá: está consumado, ou seja, está pago. Aquilo que Deus mandou eu fazer, que o meu Pai mandou eu fazer, eu acabei de fazer. A obra toda foi consumada, foi terminada conforme havia Deus determinado. O autor continua assim falando: a ênfase do ensino neotestamentário é que o homem deve se reconciliar com Deus. Rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então aqui é muito claro para nós, meus amados irmãos, que
precisamos nos reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, mas que ambos estavam juntos nisso. Então não adianta nós pensarmos, como o autor colocou aqui, se nós formos boas pessoas, fizermos boas obras, se nós nos reencarnarmos sucessivamente e voltarmos pessoas melhores. Não é isso que irá nos levar a Deus. O que irá nos levar a Deus somente através de Jesus Cristo. Muito, mas muito importante nós gravarmos bastante isso. E o terceiro ponto que o autor coloca para nós aqui, meus irmãos, um episódio curioso. Olha que interessante que o autor coloca. Um episódio curioso é o terceiro ponto. Ele diz lá, em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas no Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuavam escondidos em florestas lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara havia 20 anos. Alguém comentou sobre eles: gente estranha esta, lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus 2000 anos após ter Cristo acabado com a inimizade na cruz. Interessante essa ilustração aqui que o autor traz para nós, meus irmãos. Não sei se os irmãos entenderam bem aqui o que eu li, mas havia guerra, né, e a guerra já tinha acabado há 20 anos e alguns soldados ainda estavam lá escondidos, talvez esperando para entrar em batalha, até que um deles descobriu que a guerra já tinha acabado há 20 anos. E aí o autor faz um paralelo justamente conosco, quando ele diz: mais estranho ainda é o tipo de gente que continua lutando contra Deus 2000 anos após ter Cristo acabado com a inimizade na cruz. E é verdade, né, meus irmãos? Quantas gerações já passaram desde a morte de Jesus e ressurreição e a sua ascensão aos céus, até nos tempos atuais, 2020 anos, para ser mais exatos, e as pessoas ainda continuam lutando contra Deus, né? Lutando, entre aspas, vivendo separados da presença de Deus, não crendo na morte de cruz, não crendo naquilo que Jesus fez por elas. Ele continua: não há motivos para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão da amizade. A nós compete aceitar a sua mão amiga, e à igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a refazerem o bom relacionamento com Deus. Então aqui duas coisas para a gente destacar aqui, meus irmãos. Não há motivo nenhum para as pessoas se afastarem de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a sua amizade. Lembra daquela inimizade que nós falamos lá na frente? A nós, os seres humanos, nos compete apenas aceitar a sua mão amiga. Quando estamos evangelizando, meus irmãos, eu sempre gosto de falar para as pessoas que a nossa parte ficou a mais fácil. O mais difícil foi feito por Jesus. Ele pagou um alto preço, um altíssimo preço, para nos levar de novo à amizade com Deus. E a parte mais fácil ficou conosco, que é aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, é entregar a Ele os nossos pecados e viver a vida que Ele tem para nós. Essa é uma parte mais fácil, meus irmãos. A mais difícil Ele já fez. E outra coisa que nós entendemos aqui também, que nós, igreja, nós que somos igreja, neste tempo atual da nossa vida, ele fala, ó, a igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a refazerem o bom relacionamento com Deus. Meus irmãos, nós, igreja, temos a responsabilidade de fazer com que o homem entenda
o que Jesus fez por eles lá naquela cruz e refazer o relacionamento com Deus. Por isso que eu falei também agora atrás, os irmãos devem lembrar bem, que muitos vivem longe de Deus, vivem ainda talvez numa inimizade contra a Deus, porque não conhecem a verdade. Ainda não teve ninguém que foi lá e falou exatamente o que significa o ministério, a doutrina da reconciliação. O que eles precisam fazer para se reconciliarem com Deus, para deixarem de ser criaturas de Deus, para se tornarem filhos de Deus. O versículo que nós lemos fala, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse e rogava. Se Deus por nós vos exortasse, e aí ele continua, rogamo-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador, meus irmãos? O que é o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos? É o que representa o Brasil lá nos Estados Unidos. Então nós, como embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo aqui nesta terra. E nós precisamos divulgar isso para as pessoas, que elas precisam entender que para voltar ao convívio com Cristo, com Deus, para voltar à amizade com Deus, para estarem aptos a irem morar com Deus na eternidade, quando partirem deste mundo, faz-se necessário estar em Cristo. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Assim está lá em 2 Coríntios 5:20. Então, meus amados irmãos, que assim possa ser conosco, possamos, como igreja do Senhor, continuar divulgando essa palavra, continuar proclamando para as pessoas que elas precisam de Jesus para estarem reconciliadas com Deus, para que possam ter acesso novamente a Deus e acesso às mansões celestiais. Eu quero só, para finalizar aqui o estudo deste dia, meus irmãos, relembrar os 3 tópicos que nós acabamos de ler aqui. Primeiro, a inimizade entre o homem e Deus. Todos nascemos pecadores, todos herdamos a natureza pecaminosa. Então há a inimizade entre nós e Deus. O segundo ponto, nós observamos que para desfazer a esta amizade, não é com boas obras, não é com reencarnações, não é com cerimônias religiosas, mas sim Jesus Cristo, a nossa prática de vida através de Jesus Cristo, que Ele nos confiou o ministério da reconciliação. E terceiro lugar, quando nós vimos aqui que o autor colocou um episódio curioso, que soldados ficaram 20 anos achando que a guerra ainda estava e não tinha, e que hoje, 2020 anos depois, há muitas pessoas que ainda estão longe da presença de Deus, achando que a cruz não existiu, que Jesus não existiu. Como ele diz aqui, mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade. Cristo venceu o inimigo lá naquela cruz, meus irmãos. Quando ele entregou o seu corpo, o seu sangue lá naquela cruz, ali ele venceu a morte. Quando ele ressuscitou no 3º dia e nos deu ali, através do seu ato, o ministério da reconciliação. Finalizo aqui a nossa lição deste dia, meus irmãos. A revista sempre fala, para pensar e agir. 3 pontos que o autor colocou aqui para nós pensarmos e agirmos. Primeiro, estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Somos inimigos dele porque ele é santo. Esta inimizade foi criada por nós e desfeita por ele na cruz. Em Jesus, Deus nos chama à reconciliação e nos oferece novamente a sua amizade. Então,
é o que nós já falamos, é só para nós pensarmos e agirmos se ainda não estamos agindo desta forma. Somos inimigos dele porque ele é santo. Não tem como entrarmos na presença de um Deus santo sendo pecador. Nós precisamos nos reconciliar, entregar os nossos pecados a Jesus. Ele fala que essa inimizade foi criada por nós, e foi mesmo, quando nós, os homens, escolhemos viver no pecado. E foi desfeita por ele em Cristo lá na cruz do Calvário. E aí ele nos oferece esse ministério. O segundo ponto, ele fala: nada há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Nada há o que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele fez a reconciliação. A obra é dele. A parte ofendida tomou as medidas para acabar a inimizade e a nós cabe aceitar o seu gesto de amor. Deus quer voltar a andar com os homens como fazia no Éden. Em Jesus, ele veio habitar conosco e quer ser o nosso amigo. Então aqui está falando que o próprio Deus, a obra é dele. Ele que foi ofendido pelos nossos pecados, ele que foi ofendido pelas nossas falhas, mas mesmo assim, pelo seu gesto de amor para conosco, a sua melhor criação, criados à imagem e semelhança dele, ele tomou a iniciativa e se fez homem na figura do seu Filho Jesus e veio a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados. E terceiro, a igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem a paz com ele. A evangelização e missão são a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a mão amiga na pessoa de Jesus. Então ele finaliza aqui, meus irmãos, mais uma vez lembrando a nós, igreja, a nossa responsabilidade de continuar anunciando que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com ele, o ministério da reconciliação. A evangelização e missão são a igreja dizendo para o mundo: Deus estende a mão para vocês. Então, meus irmãos, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não faz missões, tem algo muito errado com essa igreja. Porque a missão maior da igreja, hoje a nossa responsabilidade é anunciar esse ministério, essa doutrina da reconciliação, que, repito, muitas pessoas desconhecem essa verdade. E nós, igreja, no tempo atual, temos essa responsabilidade. Por que hoje nós estamos na igreja, hoje nós somos igreja, nós temos Jesus como nosso Senhor? Porque outras pessoas lá no passado tiveram essa responsabilidade e foram fazendo. Então foi passando de geração em geração até chegar a nós no tempo atual da nossa vida. E nós não podemos segurar conosco essa maravilhosa notícia, essa esperança para as pessoas que elas podem se reconciliar com Deus. Nós devemos continuar passando até que Jesus volte a este mundo. Então que Deus, meus irmãos, abençoe, que possamos meditar nesta lição, lembrar que nós somos responsáveis em anunciar a reconciliação. Estude bastante aí na sua casa, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 20. Mostre para as pessoas que através de Cristo elas podem se reconciliar com Deus. Então eu vou finalizar aqui colocando um hino para nós ouvirmos, e logo após nós estaremos orando para finalizar este momento que Deus nos proporcionou, da alegria de podermos ouvir da palavra dele, de aprender da palavra dele. Então eu quero colocar esse hino aqui que diz muito, meus irmãos, que nós precisamos muito do Senhor. Isso.
Nós precisamos muito, mas muito mesmo de Jesus Cristo. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esta riquíssima oportunidade, que essa lição venha fazer diferença nas nossas vidas, Pai, que possamos deixar as coisas do mundo, aquilo que possamos ainda estar fazendo que desagrada no coração do Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a nos libertar dessas coisas, Deus. Talvez algo, Pai, que ainda não acertamos com o Senhor, que o Senhor possa estar trazendo à nossa mente para que humildemente possamos lhe pedir perdão e viver uma vida, Deus, 100% direcionado pela Tua Palavra, pelos Teus ensinamentos e pelo
pelo que a Tua palavra nos ensina, Pai. Abençoe a minha família, aos irmãos que estão aqui conosco, a todos os nossos demais irmãos, Pai, e que nós possamos, como igreja do Senhor, divulgar essa verdade para as pessoas, Deus, que através de Cristo elas podem também se reconciliar com Deus, Pai, reconciliar com o Senhor, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, a honra e a glória sempre pertencem a Ti, é a oração que fazemos, Deus, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, fiquem em paz, que tenham um domingo abençoado, um domingo protegido pelo Senhor, lembrando, 17 horas, lá na página da Igreja Batista Monte Moriá, teremos o culto, e às 19 horas aqui na página da Igreja Lima Duarte, da Congregação Lima Duarte, também faremos o nosso culto, se assim Deus nos permitir. Vamos estar juntos, meus irmãos, novamente. Convide aí seus amigos, seus familiares, 17 horas e também depois às 19 horas, para juntos prestarmos culto ao nosso Deus. Fique em paz e que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus.